Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou aqui mais uma vez para falar de Byung-Chul Han. Eu estou abordando o livro Filosofia do Zen Budismo. Esse é o sexto vídeo e no sexto vídeo eu abordo o capítulo 5, que é dedicado à questão da morte. Me parece que nesse caso, pelo menos no caso dos autores citados, autores da filosofia ocidental citados por Byung-Chul Han, há muito mais convergência do que divergência em relação à percepção da morte, né? Então vamos começar com as citações, né? Ele vai nesse capítulo falar de Hegel, de Platão, de Fichte, né? Vai mostrar que há algumas convergências entre o que eles dizem e a filosofia do Zen Budismo. E por fim, nós vamos fechar com uma citação ou com Byung mencionando mestre Eckhart, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, em seu curso sobre Hegel, Heidegger observa que Hegel não conheceria a morte, que a morte não significaria para ele nenhuma catástrofe, nenhuma queda e nenhuma revolução seria possível. Em Hegel, tudo seria já incondicionalmente assegurado e alojado, né? Então ele está defendendo aqui que a análise que Heidegger faz de Hegel, a morte não é vista como uma catástrofe, né? Embora me pareça que é assim que a gente tende a interpretar a morte no âmbito geral da nossa experiência como pessoas de sociedades do mundo ocidental, né? Quer dizer, a morte é, via de regra, considerada uma catástrofe, né? Ele vai dizer, nesse livro e em outros lugares, que para o Zen Budismo a morte não é o fim, é simplesmente parte do ciclo da vida. Para que exista a vida, tem que existir morte, né? Muito bem, aí ele diz, já para Platão, a morte não é nenhum ponto final catastrófico, mas sim um ponto extraordinário de virada que leva a um ser superior. Ela aproxima a alma do invisível, do divino, do racional e do uniforme, que, como o imutável, permanece sempre igual a si mesmo. Então, parece que não existe aqui também uma visão trágica ou catastrófica, né? Mas a ideia da morte como um elemento não pode ser catastrófico, porque a alma vai se expressar a partir de uma outra vida, né? Então a morte não é o fim propriamente, né? Então, na verdade, essa alma vai ter a oportunidade de reencarnar, e reencarnando ela vai poder então evoluir, ela vai poder atingir um estágio superior. Então a morte é vista como uma oportunidade para a evolução dessa alma, o que coloca, ao que tudo indica, numa perspectiva também um pouco mais otimista, né, mais interessante em relação à morte. Aí ele vai citar agora o Fichte. Também para Fichte a morte não é um ponto final, mas um início, sim, início e nascimento, entre aspas, né? Agora, toda morte na natureza é nascimento, e justamente no morrer aparece visivelmente a elevação da vida. Dentro dessa perspectiva da filosofia romântica de valorização do passado, de valorização da natureza, está comparando, né, a vida humana com a natureza, e na natureza toda morte é nascimento, né? Então, quando uma determinada espécie morre, à medida que ela morre, ela é também nascimento para outras formas de vida, né? Na pior das hipóteses, essa forma de vida que está morrendo está se deteriorando, se decompondo e se recompondo em outras formas de vida, à medida que essa vida vai sendo consumida por outras formas de vida, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente pode pensar que toda morte é também nascimento. Depois, outra citação então, né? Em vista da observação de Heidegger, de que para Hegel a morte não seria uma catástrofe, se coloca a pergunta, em que medida se pode falar, em relação à concepção de morte do próprio Heidegger, de uma catástrofe?
Que queda ou revolução a morte traria consigo? No interior da análise da morte de ser e tempo, não ocorre a palavra catástrofe. Me parece que ele está dizendo que, do mesmo modo que Heidegger não identifica em Hegel uma visão catastrófica da morte, ele, Byung-Chul Han, tem a mesma percepção em relação à filosofia do Heidegger, né? Sobretudo a obra magna de Heidegger, Ser e o Tempo, nela, para Byung-Chul Han, não existe nenhuma visão catastrófica da morte. Muito bem, olha agora o que ele diz. Também para o Zen Budismo, a morte certamente não representa nenhuma catástrofe, nenhum escândalo, né? E parece que aqui, pelo menos em relação a esses autores da filosofia ocidental citados até agora, há uma convergência, uma aproximação com o princípio do Zen Budismo, para quem a morte também não representa nenhuma catástrofe, nenhum escândalo. Continuando a citação. Ela não coloca em movimento, porém, aquele trabalho de luto que trabalha coercitivamente contra a finitude, né? Agora me parece que o trabalho de luto é um trabalho sempre muito doloroso para nós ocidentais, né? Que é uma espécie de luta contra a nossa finitude, né? Quer dizer, essa é uma discussão quando morre alguém que a gente estima e a gente fica sofrendo, né? Esse sofrimento se deve apenas à saudade, apenas à indicação de que havia uma conexão afetiva entre nós e aquela pessoa, ou ela também é um confronto com a nossa finitude? Parece que é isso que Byung-Chul Han está querendo dizer aqui. Sofremos porque na morte do outro nós nos lembramos que um dia morreremos, e quando lembramos que um dia morreremos, nos confrontamos com a nossa finitude. Me parece que aqui essa indignação contra a finitude começa então a fazer a filosofia ocidental divergir do Zen Budismo, que vê no âmbito da morte como simplesmente o cumprimento de um ciclo natural. Toda a vida é permeada pela morte. A morte é um elemento que qualifica a vida, né? A vida só faz sentido em função da morte. Então a morte não só não pode ser vista como uma catástrofe, mas também ela não pode ser vista como um trabalho de luta contra a nossa finitude. Nenhuma economia do luto converte o nada em ser. O Zen Budismo desenvolve antes uma serenidade em relação à morte, que é livre de heroísmo e desejo e que, por assim dizer, mantém o passo com a finitude em vez de trabalhar contra ela, né? Quer dizer, somos finitos, e o fato de sermos finitos, isso qualifica a nossa vida, é isso que faz a nossa vida ser interessante, né? Então não há nenhuma necessidade de lutar contra a morte, de expressar indignação contra a morte, né? Ou não deveria existir, né? Talvez num estado de iluminação, num estado de transcendência do ego, num estado de desapego, talvez seja possível isso, né? Eu confesso que para mim ainda essa é uma questão tanto quanto difícil. Ainda sofro muito quando qualquer pessoa morre, sofro pelo apego que tenho a essas pessoas e, claro, continuo sofrendo por causa dessa dimensão da finitude, né? Que de fato é algo que me incomoda bastante. E ele termina citando o mestre Eckhart, né? Teólogo do período medieval, né? Bastante admirado, por exemplo, pelo Carl Gustav Jung. Eckhart ensina de fato que na morte todo desejo da alma desaparece. Em uma esfera superior, porém, o desejo da alma se repete. A morte em Deus é animada pelo esforço por uma infinitude, né? Então, de certo modo, se você aspira a uma infinitude e acha que a sua conexão com Deus, que é o que parece que está implícito aqui nessa citação, essa conexão com Deus conduz a um estado de infinitude, existe aqui uma indignação, uma luta ainda contra a finitude, né? E me parece que esse é um ponto presente na filosofia e talvez até na teologia, ou nas teologias ocidentais, né?
diferentemente do Zen Budismo, onde você, em tese, adquire uma serenidade, uma renúncia de lutar contra a morte, ou de lutar, sobretudo, contra a nossa finitude, né? Esse desejo de infinitude presente no mundo ocidental seria uma forma de não aceitar o fato de que somos finitos, né? Ou seja, a gente deveria simplesmente repousar nesse fato óbvio e simples: somos seres finitos e ponto, né? Se não tivéssemos apego à vida, conseguiríamos lidar com esse fato. O que parece que não é o caso, não tem sido o caso daquilo que predomina no mundo ocidental. Tá bom? É isso aí, espero ter ajudado. A gente volta a abordar esse livro, né? Falta pelo menos mais um vídeo para a gente completar esse ciclo de análise do livro Filosofia do Zen Budismo. Um abraço e até o próximo vídeo.